O título da minha tese é The Traveling Wavefront for Foam Flow in Multilayer Porous Media. Meu orientador é o professor Dr. Gregory Shapiro. Meu co-orientador é o professor Dr. Luiz Fernando Lozano Cajero. A apresentação está dividida em 6 partes. Na primeira parte, vamos fazer uma breve introdução do problema. Depois, vamos mostrar os objetivos. Na terceira parte, vamos mostrar nosso primeiro resultado, que é acerca do estudo de existência de onda Bellanchi en inyección de espuma en medio poroso en 2 camadas. Depois vamos a mostrar nosso segundo resultado, que tem a ver com o estudo da existência de onda Bellanchi en un medio poroso fraturado. Na quinta parte vamos a mostrar nosso terceiro resultado, onde estudamos o crossflow viscoso durante um processo de deslocamento de espuma no meio poroso de 2 camadas. E, finalmente, vamos apresentar as conclusões gerais. Como introdução, primeiro temos que falar do que é espuma. Então, baseados no livro de J. Bickerman e o artigo de Hemat Pour, nós temos esta imagem para ilustrar o que é espuma. A espuma é uma aglomeração de bolhas que são separadas por um filme líquido chamado de lamela. Agora, existem múltiplas aplicações da injeção de espuma. Entre elas está a remediação de solos e a recuperação de óleo. Nós tomamos a figura 2, que é do artigo de Juan Cedro e Gregory Shapiro, de 2023, para mostrar algumas vantagens da injeção de espuma. Então, mesmo nesta figura, esta região preta está simbolizando óleo. Nós não vamos a considerar óleo na nossa pesquisa, mas sabemos que tem resultados bastante influentes na indústria petroleira. Então, vamos a considerar aqui um reservatório, modelo de reservatório. Aqui está um poço injector e aqui um poço produtor. Então, quando se injecta gás para recuperar óleo, por exemplo, aparecem vários problemas nessa recuperação. Primeiro, aparece dedos viscosos, que está aqui representado por essa curva, e outro problema é a segregação gravitacional, que é que o gás que se injetou pega para a parte de cima do reservatório. Isso afeta consideravelmente a varredura e a recuperação de óleo. Agora, quando se injeta espuma, que realmente se está injetando alternadamente água e gás espumado, temos aqui as bolhas laranja que estão simbolizando espuma. A uniformidade do frente melhora bastante, diminuindo tanto os dedos viscosos como a segregação gravitacional, melhorando dessa forma a recuperação e a varredura do meio. Agora, os reservatórios, sabemos que são heterogêneos, muitos deles são estratificados e pode ver-se como domínios fracturados. Então, usando a imagem de Diedrich, em seu livro de 2005 sobre fracturas, simboliza o que é uma fractura natural. Então, uma fractura natural é um meio em camadas, e aqui aparece uma camada mais permeável. Mas nós consideramos, por exemplo, numericamente, que existem métodos para aproximar numericamente, como placas paralelas localmente, que se aproximar essa fractura por diferentes domínios regulares localmente. E o método que nós usamos é conhecido como placas paralelas, que seria considerar a fractura como uma camada, digamos, más un dominio regular, onde a camada é de menor espessura e maior permeabilidade. Agora, então, quando falamos de fluidos multifásicos, temos que falar do que é o sistema de lei de conservação, que se mostra aqui em um sistema de lei de conservação. Então, pode-se ver como sistema de leis de equações diferenciais, onde aparece uma quantidade, que vai ser a quantidade conservada U, e a função de fluxo F. Agora, quando esse valor de zero seja substituído por esse termo fonte Q, essa equação será chamada de equação de balanço. Em detalhe, você pode encontrar informação no livro de Van Dijk, 2003. Nosso problema de espuma, nós estudamos esse problema como um problema de Riemann. Aí consideramos, então, uma lei de conservação e as condições iniciais
são dadas em partes, na condição de esquerda, na condição de direita. No caso de espuma, esse menos vai simbolizar a condição de injeção e mais condição inicial. Em detalhe, pode encontrar toda essa informação também no livro de Bandage de 2003. Nosso estudo vai ser abordado, eh, va a ser, vamos a abordar um estudo de soluções de onda variante. Uma onda variante é uma solução que não muda de forma no tempo, tem uma velocidade constante. Agora, considerando equações diferenciais parciais, nós encontramos, por exemplo, que uma solução U, que depende de duas variáveis x e t, se puede escribir como una solución W de eta, donde eta será esta mudanza de coordenadas para coordenadas de Lagrange. Se dice que esa solución W es uma solución de onda Lagrange se essa velocidade é constante e se o limite para mais infinito e menos infinito de eta dá W mais e W menos. Esse W mais e esse W menos simplesmente são as avaliações da condição de esquerda e direita de U, mas agora nas coordenadas viajantes. Vai encontrar informação em detalhe no livro clássico de Volper e no novo livro escrito em 2020 por Casarian, onde são evidentes bastantes aplicações de onda viajante. Agora, para estudar fluidos multifásicos em meios porosos, vamos a considerar então primeiro definir o que é um meio poroso para nós. Será um domínio que está composto por uma matriz porosa e uma matriz sólida. Agora, aproveitando essa definição, definimos que a porosidade vai ser o volume ocupado por todos os poros sobre o volume do meio. A saturação SJ representa a saturação do fluido J e vai estar definida como o volume da fase J sobre o volume de todos os poros. Nós vamos a considerar em nosso processo duas fases, a fase água e a fase gás. Agora, esta última equação simboliza que o meio todo vai estar preenchido por gás e água. Nas equações que describen fluido bifásico, neste caso, são dadas como E6, onde afeta tanto a porosidade do meio, a densidade, a saturação da fase J e a velocidade da fase J e um termofonte Q. Você pode encontrar esta informação em detalhe no livro de Introdução à Modelagem de Meios Porosos de Jacob Berr, 2018. Os objetivos de nossa pesquisa são, primeiro, objetivo geral, investigar matematicamente o deslocamento de espuma em meios porosos em camadas. Objetivos específicos. Primeiro, vamos a gerar um modelo matemático que permita analisar o deslocamento de espuma no meio poroso em duas camadas, três camadas ou fraturado e N camadas. Vamos a investigar numericamente a existência de uma solução de onda Lagrange para o problema de injeção de espuma em meio poroso de duas camadas. Vamos a encontrar uma fórmula analítica para a velocidade de dita onda Lagrange. Estimaremos a troca de massa entre camadas e investigaremos como a variação da porosidade e permeabilidade afeta o deslocamento de espuma no meio poroso em duas camadas. Nosso primeiro resultado foi publicado no Journal de Computational Geoscience no ano 2022, intitulado The Traveling Wavefront for One Flow in Two Larger Porous Media. Para isso, nós consideramos um domínio, dado aqui na figura 4, um domínio composto por duas camadas com diferente permeabilidade absoluta e igual espessura. Consideramos as quatro equações de Secchi até Deutsch, onde a primeira equação é a equação de conservação de massa de água, a segunda equação será a equação de balanço ou transporte de espuma, onde ND representa a textura de espuma, a equação 9 será a equação de Darcy e a equação 10 a equação de incompressibilidade. Vamos a considerar as seguintes suposições: incompressibilidade e immiscibilidade das fases, meio isotrópico, baseados em alguns experimentos. Consideramos nós que a espuma é um fluido newtoniano e ND, que seria a variável aqui na equação 8, está definido como a quantidade
de lamelas no medio sobre a quantidade máxima de lamelas no medio. Para fazer este estudo, nós consideramos o modelo dado por Ashore em 2011, chamado de modelo cinético lineal, e aí observamos que se define a permeabilidade relativa do gás, agora depende da saturação da água e a textura da espuma, está como esta expressão, onde a parte de cima está usando a permeabilidade relativa do gás na ausência de espuma, e a parte de baixo está o factor de redução de mobilidade, que depende de ND. Então, quando ND seja mais grande, este KR vai ser menor, diminuindo assim a movilidade relativa do gás, que é uma das vantagens de la inyección de espuma. El termo de geración, en este caso, va a estar dado, aquí afecta una ecuación 8, está dado como esta ecuación lineal, donde aparece un Kc, que es un parámetro cinético que depende o que está relacionado con el tiempo de estabilización de espuma, Nd en equilibrio local, que representa un momento, que representa a espuma total ya estabilizada, y depende de ese W. Esa función de Nd en equilibrio local va a estar dada como esta expresión. Ahí observamos que aparece un termo A, que es un parámetro de modelo, una constante, y una SW estrella que representa el valor de saturación a partir donde tem formación de espuma. Aquí están dadas las movilidades relativas a las fases, a movilidades totais, a función de fluxo, cómo se calcula a velocidad y a presión capilar, que en este caso está eh, depende da tensão interfacial, da porosidade, a permeabilidade absoluta e uma função de Jota Leverett que aqui tem o parâmetro C, próprio do modelo da Shore. Agora, para obter nossas simulações dois-dimensionais, nós usamos um programa desenvolvido no LAMAPI, que se pode encontrar aqui em detalhe nesses artigos de Paula de 2020 e 2022. O programa é chamado de Phone Displacement Simulator, FOSSIL. Nós usamos uma partição uniforme del domínio, dado en la figura 5, y encontramos aquí, recuperamos en cada célula tanto a saturación de agua como a textura de espuma. Agora, para implementar fósil, nós colocamos as seguintes condições sobre fósil. Vamos a, por exemplo, en este primer rectángulo podría estar, muestra exactamente el reservatorio, nuestro dominio. Ahí consideramos entonces que ni en la parte superior ni en la parte inferior vamos a tener pérdida de fluido, que en x igual a 0, es decir, en la entrada, vamos a considerar una velocidad constante en cada layer y una condición de inyección, la misma condición de inyección para cada camada. Y en x igual a L, es decir, en la salida, vamos a considerar que no tiene pérdida de masa. En detalle, se puede encontrar aquí en el archivo de computacional Yosemite. Ahora, en la figura 6, mostramos el perfil dos-dimensional para SW y observamos en tres tiempos, en 3000 segundos, 4000 segundos y 5000 segundos, que ele não muda de forma e tem uma velocidade constante. Agora, fazemos, na figura 7, estamos mostrando o perfil para a textura de espuma e observamos nós que temos que para três tempos, 3000 segundos, 4000 segundos e 5000 segundos, o perfil de ND não muda de forma y se mueve a una velocidad constante. Entonces, ahora para verificar que se está moviendo a una velocidad constante, nos calculamos las posiciones en X do frente de saturación en la cámara 1 y en la cámara 2 para todos los tiempos. Ahí, después nos encontramos usando un esquema de diferencias finitas a velocidad en cada cámara y representamos eso en la figura 9. Observamos que a velocidad en la cámara 1 es constante o tende a ser constante para tiempos superiores de 2000. A mesma coisa acontece na cámara 2, mostrando assim então que temos uma onda variante, porque não muda de forma e tem uma velocidade constante. Agora, outro objetivo desse primeiro resultado era estimar a troca de massa entre camadas. Para isso, nós simplificamos o modelo dimensional para unidimensional, mas agora temos um custo maior. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar a saturación de la camada, la saturación de agua en la camada 1, saturación de agua en la camada 2, textura de espuma en la camada 1 y textura de espuma en la camada 2. Es decir, vamos a tener o duplo de variables ahora a calcular. Ahí, entonces, usamos que ese teta S1 y teta S2 son los coeficientes de troca de masa. Representan los coeficientes de troca de masa. SW1 y SW2 serían la relación que tienen entre modelo unidimensional y modelo dimensional
SW1 estaria sendo a média das saturações na camada 1 e SW2 a média das saturações na camada 2. Vamos considerar então, as velocidades se vão a calcular igual que no modelo 2-dimensional, somente que agora em cada camada. E as condições iniciais seriam em partes, a condição SW menos seria a condição de ignição e SW mais a condição inicial. Ahora, para estimar los valores de teta, nos consideramos las siguientes hipótesis. Primero, consideramos una ley de conservación en la dirección Z y atribuimos, baseados en la literatura, que la troca de masa es debida a difusión, como encontramos aquí en el artículo de Wesley y Grigori Shapiro de 2017. Nós consideramos, então, a velocidade na direção z, dada como esta expressão, onde nós vamos a encontrar uma curva de SW, dependendo de z, para poder estimar os valores de θ. Então, na figura 11, observamos, por exemplo, o que está acontecendo com a simulação 2-dimensional. Encontramos aqui como se comporta, considerando que aqui está a direção z, e aqui estaria mostrando eh, a cantidad de masa que va de una camada para otra y aquí como continúa en la camada 2. Observamos aquí a aproximación y parece ser cuadrática, ¿no? Entonces, colocamos unas condiciones SW1, SW2, que serían las medias en cada camada y SW0. Consideramos entonces que eje 1 y eje 2 serían variación total de masa en cada camada. Y como consideramos una ley de conservación en la dirección Z, entonces eje 1 es igual a menos eje 2. Ahora, calculando eje 1 y eje 2, tenemos estas expresiones, donde vemos que está claro los coeficientes de troca de masa y SW1 y SW2. También encontramos los valores constantes de D1 baja y de 2 baja, que serían el comportamiento de esos valores próximos de 0 tanto por izquierda como por derecha. Entonces, así, usando esos resultados, conseguimos que la troca de masa θS1 tiene esta expresión y θS2 tiene esta expresión, observando que esos coeficientes van a depender entonces de la espesura de la camada y de los coeficientes de 1 baja y de 2 baja. Ahora, ya sabemos que existe onda variante en 2D, o cual fue mostrado anteriormente. Agora, usando o modelo simplificado onde nós conseguimos isolar a velocidade de dita onda. Observamos aí que está afetando os coeficientes de troca de massa. Agora, essa velocidade, neste caso, vai ser a média ponderada entre a velocidade 1 e a velocidade 2, considerando a camada 1 e camada 2 isoladas. Aí nós, na figura 12, observamos, por ejemplo, lo que acontece en el modelo unidimensional con las velocidades. Observamos que la velocidad en la camada 1 en el modelo unidimensional está, converge para la velocidad teórica calculada con nuestra fórmula, aquí sería la curva vermelha, y que en la camada 2 también a velocidad 2 converge para esa velocidad teórica. Ahora, en el modelo 2-dimensional ya teníamos observado que para tiempos mayores do que 2000, essa velocidade era constante. Aqui observamos que, além de ser constante, também converge para a velocidade teórica calculada, tanto na camada 1 como na camada 2. Outra forma de observar que realmente os perfis, tanto 1D como 2D, van juntos, é comparar tanto o perfil 1D com 2D em dois tempos diferentes. Então, antes de expresar, demostrar esa comparación, decimos que el modelo 1D fue realizado usando simulaciones en 1D fueron realizadas usando EGCD, que es un programa desenvolvido no IMPA, que pueden encontrar aquí en detalle toda la información. Y entonces, nos comparamos tanto a saturación, por ejemplo, la camada 1 en 1D con la saturación en 2D para dos tempos, 4000 y 5000, y observamos que eles se están moviendo juntos. A mesma coisa acontece com ND, né? Para o tempo de 4000 e 5000. Isso foi feito tanto na camada 1 como na camada 2. Como conclusões parciais, então nós decimos que pelas considerações de nosso modelo, nós mostramos que el fluido de espuma, o fluxo de espuma en medio poroso en dos camadas paralelas con diferentes permeabilidades forman una onda brillante.
também conseguimos construir uma fórmula para a velocidade de dita onda, e estimamos a troca de massa entre camadas. Nosso segundo artigo, eh, o segundo resultado, é intitulado The Traveling Foam Wavefront in Fracture Porous Medium. Eh, o primeiro que nós fizemos, o queremos fazer, foi expandir, estender nosso modelo de duas camadas para N camadas. Aí nós, então, poderemos agora considerar que essas permeabilidades absolutas vão ser diferentes, podem ser diferentes, e as espessuras também podem ser diferentes. Para este estudo, nós consideramos el modelo de cita, llamado esto el modelo estocástico populacional de Boles, encontrado aquí en ese archivo del 2006 o en ese archivo 2021. Tomamos este modelo porque es un modelo más aplicable a los experimentos. Ahí he definido la textura de espuma como la textura de espuma en equilibrio local, de esta forma, donde está afectando tanto a, o coeficiente, a tasa de geração como a tasa de coalescencia. Agora aparece aqui a função de geração e coalescência de espuma, dada desta forma, e o fator de redução de mobilidade, dado desta forma, onde aparece um termo beta próprio de uma constante beta próprio do modelo. A pressão capilar vai estar dada desta forma, onde aparece que este valor e este valor são constantes. Para estimar a troca de massa entre camadas, nós usamos uma técnica similar a la que foi usada em duas camadas. Foi então gerar um modelo unidimensional. Aqui vamos a ter duas N equações. Temos as primeiras N equações relacionadas com a saturação de água e as segundas N equações relacionadas com a textura de espuma. Aqui aparecem então os termos azuis, os coeficientes azuis, que estão representando os coeficientes de troca de massa. Agora, com a figura 16, poderíamos tentar explicar qué significan esos termos. Por ejemplo, teta 1 y esa z por abajo estarían mostrando un coeficiente relacionado a masa que sai da camada 1. Ahora, si ese i, por ejemplo, es 2, ahí teríamos que este estaría simbolizando a cantidad de masa que entra a camada 2 y esta a cantidad de masa que sale, y así sucesivamente. Ahora, usando ese modelo unidimensional, nós conseguimos isolar uma velocidade V para N camadas quando N é maior ou igual do que 3. Aí observamos que afetam todos estes coeficientes que estão aqui presentes dentro de esos termos e aparecem outros coeficientes a n menos 1 aí, que seria dependientes da função de fluxo, e Vn menos 1 e Vi, que dependem da condição inicial e condição de injeção. Aparece um termo Rho aqui, Rho I, que depende também da quantidade de camadas. Agora, quando nós calculamos essa fórmula 13 para 3 camadas, vamos a ter a fórmula 14 para calcular a velocidade do meio poroso em 3 camadas. Nós queremos aproximar uma fractura, modelar uma fractura com um meio poroso em 3 camadas. Na figura 17 mostramos cómo va a ser esta aproximación, esta abordaje. A fractura va a ser considerada aquí como esta camada de menor espesura y mayor permeabilidad. O valor de C estaría representando a espesura de la fractura. En este caso, C es 1 sobre 20. Nós usamos as mismas suposições que tínhamos no artigo de duas camadas e analisamos dois casos. Un caso, que será llamado de caso simétrico, cuando K1 y K3 sean iguais y a permeabilidade da fractura sea 10 veces K1. Y un caso llamado de no simétrico, que será cuando esa permeabilidade de K2 sea mayor do que K1 y K1 mayor do que K3. Entonces, en ambos casos, para estimar la troca de masa, nos usamos una técnica similar con la que nos usamos en el archivo de duas camadas. Ahí, en la figura 18 y en la figura 20, estamos mostrando perfis estáveis da onda Bellanchi
das simulações dodimensionais, tanto de caso simétrico na figura 18 e não simétrico na figura 20. Então, observe que esta figura que está aqui é bem parecida com esta curva. Como fizemos para calcular essa curva? Con esa curva nos fixamos un valor de x en un punto determinado, sumamos epsilon, estamos epsilon, calculamos os valores de saturação y calculamos a media deles para encontrar a curva vermelha puntilada, que seria a aproximação numérica. Agora, para encontrar essa curva analítica preta, o que nós fizemos foi definir colocar algumas condições, como por exemplo SCW1 e SCW3, dado por la condición de simetría o de permeabilidade K3 igual a K1, tenemos que serían iguais, tenemos ese valor aquí en la intersección entre a fractura y la camada inferior, y este valor que será a media de este pedazo de camada. Ahí conseguimos nos estimar los coeficientes de troca de masa y verificamos que todos eles son iguais en este caso. Llamamos L de teta y calculamos esos coeficientes de troca de masa aquí. Observamos que depende tanto da espessura da camada como da espessura da fractura. Agora, no caso não simétrico, fizemos alguma coisa similar com o perfil, mas agora observamos que é bem mais complicado. Por quê? Porque a quantidade de suposições, de hipóteses, era maior, dado que não temos a simetria na curva. Então, aí nós conseguimos encontrar que a troca de massa, por exemplo, a quantidade de massa que sai da camada 1, é a mesma quantidade que entra a camada 2 e que a que sai da camada 2 entra a camada 3. Então, com essa observação, resolvemos um sistema de equações lineares e encontramos esses valores de troca de massa. Encontramos que depende, neste caso, então, de D1, D2, D3 e a espessura da fractura. Para realizar as simulações dodimensionais, o que nós impomos em fóssil são as mesmas condições que tínhamos em duas camadas. Mas agora considerando um beta constante próprio do modelo e esta relação entre as permeabilidades. Aí observamos na figura 22 o modelo dosdimensional, as simulações dodimensionais para a saturação de água em três tempos, 6.000, 12.000 e 18.000. Observamos claramente que ela não muda de forma e que tem uma velocidade constante. Agora, no modelo unidimensional, para três tempos, 12.000, 16.000 e 20.000, encontramos que também existe uma onda Fibonacci com uma velocidade constante. Calculamos a velocidade no modelo unidimensional e encontramos que as velocidades das camadas convergem a la velocidade teórica calculada com essa fórmula, com um erro de 0,9%. Agora, no modelo dosdimensional, observamos que essas velocidades convergem para a velocidade teórica, aqui, com um 6,04% de erro. No caso não simétrico, então, voltamos a considerar as mesmas condições que no caso de duas camadas, mas agora variando essa relação entre as permeabilidades. E observamos na figura 25 o perfil de saturação para três tempos, 6.000 segundos, 12.000 segundos, 18.000 segundos, observando que os perfis não mudam de forma e têm uma velocidade constante. E no caso unidimensional, também observamos que as ondas Bellanchis, que se tem uma formação de onda Bellanchi, não muda de forma e uma velocidade constante. Calculamos as velocidades e observamos que a velocidade nas três camadas, no modelo 1D, converge para a velocidade teórica, com um erro de 1,93%, e no caso dosdimensional, observamos que essas velocidades convergem para a velocidade teórica com um erro de 9,61%. Como conclusões parciais, nós obtemos que, modelando uma fractura como um meio poroso de três camadas, concluímos que el flujo de espuma se comporta, el fluido de espuma se comporta como una onda de Bellanchi. Ahora, para realizar este análisis, nos extendimos o análisis que ya teníamos feito para duas camadas. En este caso, fue estudiado para n camadas. Conseguimos una fórmula analítica para a velocidade en el contexto de n camadas y validamos esa fórmula en medios fracturados usando dos casos realistas en medios dos dimensionais. Ahora, esa fórmula permite calcular el tiempo de breakthrough de gas, que es bastante importante en algunas aplicaciones. Nosso terceiro resultado
intitulado On the Viscous Crossflow During the Fund Displacement in Two Layer Porous Media. Aí o que nós queremos fazer é estudar o comportamento da injeção de espuma em um meio poroso de duas camadas não isoladas e, além de considerar diferentes permeabilidades absolutas, também considerar diferentes porosidades. Experimentalmente, tem-se encontrado artigos que hacen este estudio con espuma, como Nguyen Cita y Bertin Estrada. Ahí ellos muestran que está aconteciendo un fenómeno llamado de crossflow, que no es más que la troca de masa entre camadas. Ahora, teóricamente, se encuentra el artículo de Zapata, Lake, Georsos y de Babi, donde se estudia que este fenómeno de crossflow es presente en medios porosos en camadas, mas eles não estão considerando espuma, não. Então, eles usam uma hipótese conhecida como hipótese de equilíbrio vertical, a qual consiste em considerar que a variação das forças na direção z são nulas. Agora, nós, então, usando essa suposição, encontramos as equações para espuma, neste caso, e conseguimos estudar eh, cómo afecta tanto a razón entre las permeabilidades absolutas, denotado como K, y a razón entre las porosidades, a estrutura do frente de onda, né? Como afeta essas razões a estrutura do frente de onda. Agora, nós mostramos os resultados para os três casos, né? Quando K es maior do que P, quando K es igual a P e quando K es menor do que P. Quando K es maior que P, vamos ter que o frente de onda da camada que tem maior permeabilidade vai em frente. Quando K é igual a P, temos que os frentes vão juntos, e quando K é menor do que P, o frente que está na camada de menor permeabilidade vai em frente. Então, nós queremos, com isso, passamos a estudar as velocidades do frente de saturação. Aí, na figura 30, da esquerda, mostramos que a velocidade do frente de saturação da camada 1 é maior que do frente de saturação da camada 2 antes do tempo em que a onda se estabiliza. Depois, elas têm a mesma velocidade. Nesta figura, observamos então que os frentes de saturação da camada 1 vão em frente que o frente de saturação da camada 2. Mas depois, de certo tempo, eles se movem juntos. Agora, então, isso nos leva a estudar o que acontece com com os campos de velocidades em duas dimensões. E observamos o seguinte: considerando aqui o perfil de saturação de água, observamos que a velocidade depois desse frente é positiva, mas varia bem pouco, né? Então, observamos aqui nesta figura que isso representaria uma troca de massa pequena da camada inferior para a camada superior. Agora, antes de frente, observamos que tem uma velocidade negativa, uma variação bastante grande. Então, aqui nesta figura, observamos que teríamos uma troca de massa que vai da camada superior para a camada inferior, uma quantidade grande, né? Então, essa parte daqui, essa velocidade nos permite observar como esse comportamento del viscous crossflow, ou a troca de massa entre camadas. Agora, quando K é igual do que P, observamos então que as velocidades do frente de saturação são iguais quase desde o começo do processo, né? Mostrando que o frente de saturação da camada 1 e camada 2 vão juntos. Agora, este caso estaria mostrando que os campos de velocidades estão bem equilibrados, né? E aqui, usando esta informação para analisar a troca de massa, observamos que antes e depois de frente de onda, temos que equilibrar essa troca de massa, tanto a que vai da camada 1 para a camada 2, como a que vai da camada 2 para a camada 1, formando el frente quase uma linha reta vertical. E este último caso, K menor do que P, é um caso curioso, que levou a que a gente estudara o que acontecia com o crossflow. Por quê? Porque a velocidade do frente de saturação na camada 2 era maior do que a velocidade do frente de saturação na camada 1,
e depois ficavam iguais, mostrando então que a frente da camada 2, frente à saturação da camada 2, ia em frente, que é o da camada 1. E observando o campo de velocidade, observávamos que a velocidade depois do frente era negativa, mas variava bastante, o que mostrava uma troca de massa bem maior da camada 1 para a camada 2 e uma troca de massa pequena da camada 2 para a camada 1, olhando que as velocidades aqui também aqui seriam positivas, mas uma variação pequena. Então, como conclusões parciais, podemos ver que o contraste de porosidades y permeabilidades absolutas entre las camadas está impactando el crossflow o a troca de masa entre camadas. Y la posición relativa dos frentes de espuma en cada camada está indicando como comportamiento la transferencia de masa. Agora, como conclusões gerais, temos que eh, temos gerado um modelo matemático que permite investigar o fluxo de espuma en medio poroso en camadas no isoladas, que estimamos a troca de masa entre camadas, tanto para 2 camadas como para 3 camadas. E construímos uma fórmula que permite predecir a velocidade da onda viajante no medio poroso estratificado de 2 camadas, 3 camadas ou N camadas. Como uma conclusão adicional, nós queremos mostrar para vocês que eh, usando un experimento mostrado por Nguyen en 2005, que mostraba cómo era el comportamiento de inyección de espuma en medio poroso de 2 camadas no isoladas, conseguimos mostrar con nuestro modelo de 2 camadas que existía onda Bianchi con los parámetros de ese experimento. Mas, por exemplo, na figura 37, são figuras do artigo experimental, não dá para verse a formação da onda Bianchi. E isso é porque realmente eles consideram pouco tempo para a injeção e consideram um comprimento bem menor. Tá? Mas aqui, por exemplo, observamos que o comprimento do frente de onda é bastante grande, devido a que o quociente, ou seja, a divisão, a razão entre as permeabilidades das camadas era de 60, era bem grande, né? Mas conseguimos então observar que vai existir onda viajante nesse exemplo. Também é importante mencionar que nestas figuras, en ese estudio que fez Nguyen y Kwok, también se observaba los regímenes de crossflow y coincidían, batían con nuestros casos de crossflow. Nós queremos agradecer a Shell, à Universidade Federal de Juiz de Fora, à ANP, ao Laboratório de Matemáticas Aplicadas e ao Programa de Pós-Graduação em Modelagem Computacional. Muito obrigado pela sua atenção.